Estratégias de enfrentamento são extremamente importantes para se lidar com o luto e superá-lo, tornando o comportamento da família, né, e as ações da família mais eficientes. Além de lidar com o luto, faz-se muito importante que se busque o máximo de informação possível sobre a condição do filho. Esse buscar informações, de uma certa forma, já ajuda os familiares a começarem a andar para frente, saírem daquele buraco do desespero, da tristeza, da mágoa, da revolta e começar a tomar ações mais direcionadas e mais construtivas. Então é importante que se busque informações sobre a condição do filho e também que se busque informações sobre o que é que existe, sobre intervenções necessárias para esse caso e possíveis. E o que fazer para conseguir obter essas intervenções. Em seguida, uma outra estratégia de enfrentamento que é interessante é o processo de análise crítica da família. É importante que a família se una para identificação de como é que ela funciona, como é que essa família tem funcionado, ou o casal, quando não tem outros filhos, como é que o casal tem funcionado no gerenciamento de estresse, no gerenciamento de dificuldades. Porque às vezes tudo anda bem quando tudo está bem, e quando aparece algum fator estressante, as relações podem piorar, elas podem se tornar menos eficientes. Então é importante que se pare para analisar criticamente a família. Como é que está o processo de divisão de tarefas? Na literatura vocês podem encontrar que a maioria dos casos, as tarefas domésticas e as tarefas de gerenciamento da relação com a criança com deficiência recai sobre os ombros da mãe. Isso não pode acontecer. O desgaste de uma pessoa só é prejudicial para ela, para a criança e para toda a estrutura familiar. A divisão de tarefas é extremamente produtiva e une as pessoas, fazendo com que a presença da deficiência no coletivo familiar se torne menos estressante e uma parte progressivamente natural dentro desse contexto, dentro desse coletivo. É interessante também que se identifiquem quais são as rotinas que permeiam o cotidiano da família, porque nessa rotina, nesse conjunto de rotinas, vai se introduzir um novo conjunto, que é aquele relacionado com a criança com deficiência. Como que é o sistema de comunicação entre os familiares? Essa família, ou a sua família, se comunica de uma forma assertiva, ou existem pessoas que são passivas, outras mais agressivas? A comunicação é eficiente? Ou ela se transforma sempre em briga, em dificuldades de compreensão? Tudo isso precisa ser analisado criticamente e colocado sobre a mesa com muita clareza. Porque é só quando os fenômenos, só quando as dificuldades se encontram claramente expostas e compartilhadas, que nós temos as bases para começar a construir uma coisa nova. Enquanto aquilo ficar embutido nos pensamentos e nos afetos das diferentes pessoas, mas não colocados à mesa com clareza, não tem como andar para frente, não tem como resolver. Uma outra coisa importante de ser analisada é a característica das relações afetivas entre os membros da família. Aí, entre o casal e os demais filhos, se eles existem, e o casal e seus familiares externos. Porque todas essas pessoas serão afetadas de uma forma ou de outra pela presença da deficiência. Em seguida, se você lidou com o seu luto, já está dominando o conhecimento sobre a condição do seu filho, já sabe onde é que você pode, para onde é que você pode recorrer para obter as intervenções necessárias para o desenvolvimento da criança e também para o suporte à família,
e também já analisou, fez uma análise crítica e muito verdadeira de como que essa família funciona. Identificou os recursos, os pontos positivos da família e também identificou as fragilidades. O que é que eu preciso mudar? O que é que nós precisamos mudar na nossa família para que a vida familiar transcorra de forma satisfatória para todos os seus componentes? Aí, em seguida, ao identificar as fragilidades, talvez chegue-se à conclusão de que a família sozinha não dá conta de fazer as mudanças que são necessárias, de lidar, de enfrentar essa dificuldade, nova estrutura familiar com eficiência. Aí você precisa buscar ajuda. Mas não é buscar ajuda para uma pessoa ou outra pessoa. Talvez sim, pessoas precisem individualmente de ajuda, mas uma ajuda, um suporte para a família, pelo menos nessa fase de a família aprender a como se organizar de forma que a rotina não pese jamais sobre um só. De forma que os sentimentos de cada um possam ser compartilhados sem críticas, sem reações destrutivas. É muito comum que no surgimento da deficiência numa família, a mãe sofra muito e assuma todas as tarefas. Acrescente, ela inclusive muitas vezes deixa de ser mulher, ela deixa de ser esposa, ela deixa às vezes até de prestar atenção aos demais filhos e mergulha na atenção à criança com deficiência. É comum também que os pais comecem a permanecer mais tempo fora de casa, com os amigos, porque é a forma que ele encontra de ventilar, de relaxar, de desestressar. São estratégias de enfrentamento comuns e naturais, é normal que isso aconteça, mas não é sábio, não é eficiente. Com ajuda, toda e qualquer família consegue compartilhar seus sentimentos, chorar as suas tristezas e lamber as suas feridas. No coletivo da família, as feridas têm muito mais possibilidade de serem curadas do que no enfrentamento individualizado. E essa ajuda é importante porque ela favorece com que cada um ponha para fora o que sente, busque alternativas para gerenciar de uma forma sábia, de uma forma eficiente, as rotinas e tarefas do dia a dia, de forma que a criança possa ser bem atendida e cada um do grupo também, porque também um outro processo que acontece com muita frequência é que os demais filhos ou o filho não deficiente fica relegado para segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Infelizmente, não é em todo lugar no nosso país que nós encontramos equipes preparadas para dar a notícia e dar esse tipo de orientação e também já entregar uma lista de recursos existentes na comunidade, né? E que tipo de serviço esses recursos oferecem, de forma que a família possa se sentir apoiada desde o início, que a família possa ter um suporte que vai ajudá-la a fazer esse processo. Vocês devem ter observado que quando a gente está tratando da deficiência aqui na relação com a família, existe sempre uma mensagem subliminar de que a deficiência é uma coisa difícil, dolorosa, triste. Por quê? Porque isso, se o que nós estamos falando é de superação e de inclusão. E, infelizmente, a razão é uma só, porque ter uma deficiência numa sociedade não inclusiva é difícil, é trabalhoso, é complicado e muitas vezes é até desolador. Se os pais não têm esse suporte afetivo em primeiro lugar, o suporte técnico-científico e o suporte para se reestruturar como coletivo,
e organizar suas ações de forma que todos sejam beneficiados, a situação se torna desoladora. Mesmo porque, com a maioria dos casos, ou muitos casos de deficiência, vão requerer uma maratona de frequência a médico, psicólogo, físio, fono, TO, a vários profissionais, o que toma tempo, o que exige que a organização da rotina seja muito bem feita para que ninguém seja prejudicado nesse processo. Os apoios mais frequentes nesse processo todo, segundo a literatura, são, no caso da mãe, a religião. Ter uma fé parece ser bastante importante para as mães no acolhimento da presença da deficiência na família. Já para os pais, o trabalho parece ser a distração mais importante. Relações de amizade, profissionais de ajuda que possam oferecer suporte emocional, instrumental e informativo são apoios de essencial importância na recuperação e na reorganização da família. Precauções e cuidados que são importantes de serem tomados. Primeiro, cuidar de dar atenção aos demais filhos. Como eu já mencionei anteriormente, é muito comum que o foco todo seja virado para a criança com deficiência e os demais filhos sejam mais desassistidos. Uma outra precaução importante é garantir o apoio entre os cônjuges. No caso de não haver dois cônjuges, de ser uma pessoa só, no caso a mãe, é importante que se garanta um apoio afetivo, emocional e instrumental para essa mãe, por parte de quem estiver disponível. Mas tudo isso precisa ser planejado, tudo isso precisa ser estudado. Aí, falando isso, você tem que lidar com luto, você tem que procurar informações sobre o quadro, você tem que identificar quais são os sistemas de suporte que existem na comunidade, quais são os serviços que a criança precisa, é possível. E aí fazer uma análise crítica da família, ver como ela está funcionando e planejar uma nova forma de funcionar que seja eficiente. Falando assim, eu imagino que vocês perguntam assim, até parece que é fácil desse jeito. Na verdade, existe a comprovação de que isso é viável, desde que você tenha e conte com os suportes profissionais necessários. Nós iremos, numa outra oportunidade, abordar, então, a questão específica do desenvolvimento da criança. Porque nós estamos falando, vamos dividir tarefas, vamos estabelecer as novas rotinas, quem faz o quê, quando, como, né? Vamos garantir os momentos de lazer e de recuperação de cada um, do pai, da mãe, dos outros filhos, enfim. Vamos fazer um planejamento com objetivos, com metas, com clareza, com distribuição de responsabilidades, né? E tudo vai dar certo, tudo vai andar para frente. E anda mesmo para frente. Só que agora nós precisamos tratar um pouquinho das tarefas específicas que esse coletivo vai precisar desenvolver. Favorecer com que essa criança, tendo uma deficiência, ou seja, tendo algumas fragilidades, possa aprender a viver, utilizando ao máximo os seus recursos e superando ao máximo possível as fragilidades e tendo uma vida normal. Receber a notícia de que seu filho é deficiente é um momento de sofrimento. Ele pode derrubar e destruir você para o resto da vida, especialmente se a família não tiver a sabedoria para se reorganizar de forma clara, honesta, compartilhada, com apoio de pessoas, de profissionais, se for necessário, ou mesmo sem o auxílio de ninguém, se tiverem a capacidade para fazer isso. E muitos têm. Outros precisam de apoios externos. E tudo bem também, é para isso que existem os apoios.
enfatizando que é extremamente importante que os laços afetivos e a cooperação entre os membros da família sejam fatores de primordial importância e atenção nesse processo. Com essa reorganização familiar, aumenta-se a possibilidade da criança com deficiência passar pela vida sem assumir a carreira de deficiente.